Então, meus pimpolhos, olha só. A gente vai começar a partir daqui, tá? Carlinhos. Oi. O que é pimpolho? Pimpolho. Piolho, é? Não, menino. Pimpolhos é tipo pessoas fofinhas. Ah. Vou pesquisar. Se for piolho é de lascar. Mas não era piolho, não. Então vamos lá. É não. Então vamos lá, pimpolhinhos, ó. Gente, nós vamos agora dar início ao estudo das 3 etapas do metabolismo, tá certo? Eu só queria dar um jeito dessa pitomba ficar direita e aumentar a tela toda. Aí não aumenta, fica travando aqui. Então pronto. Olha só. Então vamos lá. Pessoal, a primeira etapa do processo é chamada de glicólise, tá? Eu tô agoniado com isso aqui ainda, porque eu quero deixar a tela toda. Aperta F11, F11? F5, mas é porque como tá gravando, aí fica cortando aqui. Mas tudo bem. Então vamos lá. Pessoal, olha só. A primeira etapa do processo, nós temos 3 etapas, né? A primeira etapa chama-se glicólise, ou também conhecido como via glicolítica, tá? Vamos entender aqui passo a passo. Primeira coisa, a glicólise ela vai acontecer fora da mitocôndria. Das 3 etapas do processo de respiração, 2 acontecem dentro da mitocôndria, que são as principais, né, as que precisam de oxigênio, mas a primeira etapa ela acontece fora da mitocôndria, ela acontece no citoplasma da célula, tá certo? Na glicólise, ela é a fase anaeróbica do processo, ou seja, não precisa de oxigênio. Se não tiver oxigênio, essa etapa ela vai acontecer do mesmo jeito. Porém, as outras 2 etapas só irão acontecer na presença de oxigênio, porque nós somos seres aeróbicos. A gente precisa do oxigênio, vocês vão entender hoje por quê, tá bom? Então, a primeira etapa do processo acontece fora da mitocôndria e ela é uma fase anaeróbica, não requer a presença de oxigênio para acontecer. Carlinhos, o que é que de fato vai acontecer assim de forma bem simples? Principal característica. Gente, a glicólise, a palavra glico significa glicose e lise significa quebra. Então, na glicólise, nós vamos ter a quebra da molécula de glicose, que é o nosso combustível. E quando terminar o processo, nós vamos ter, para cada molécula de glicose, nós vamos ter 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico, tá certo? Então, o processo seria esse daqui de forma resumida. Então, olha só. Por que eu estou colocando de forma resumida? Porque, na verdade, são 10 etapas, são 10 reações químicas que acontecem até chegar aonde a gente precisa. Só que eu resumi tudo para vocês aqui da seguinte maneira, ó. Tudo começa com uma molécula de glicose. A molécula de glicose ela tem quantos carbonos? Ela tem 6 carbonos. Cada bolinha dessa aqui representa um átomo de carbono. Essa etapa, para que ela aconteça, a glicose ela não vai reagir assim de forma tão fácil. Então é necessário que haja gasto de 2 moléculas de ATP. Tá vendo que o ATP está virando ADP? Se ele está virando ADP é porque está havendo liberação de energia. Então, para que a glicólise aconteça, eu primeiro preciso gastar 2 ATP. Então, essa molécula de glicose, ela vai ser quebrada e vai haver a liberação tanto de elétrons, tá? Como também vai haver a liberação de íons H+. Esses íons H+, vão ser utilizados lá na frente. Quem vai capturar esses elétrons e quem vai capturar esses hidrogênios aqui, gente, são os aceptores de elétrons chamados de NAD. Então vamos lá, digam um oi para o NAD. Oi, Nath. Muito bem, mas um oi assim com vontade. Oi, NAD. NAD, esse aqui é a turma do 9º ano, a turma mais chibata dessa escola, né? Os NADs... Tem umas certas pessoas que são um pouco loucas também, Nádia, mas a gente desconsidera, tá? Então vamos lá. Gente, quem são os NADs? Os NADs são os aceptores de elétron e eles também são capturadores de hidrogênio. Eles que vão capturar esses íons H+. Então, quando o NAD captura os íons H+, que foram liberados na quebra da glicose, eles vão ser convertidos em NADH. Então, os NADs, quando capturam os H+, eles vão se transformar em NADH. O certo é a gente representar assim, NADH mais H+, porque eles capturam 2 hidrogênios, tá certo? Então, NAD é uma sigla que significa nicotinamida, adenina, dinucleotídeo, tá certo?
Os NADs são compostos orgânicos que vão capturar os elétrons e os H+. E eles são derivados uma das moléculas, um dos compostos, né, que formam as moléculas do NAD são as niacinas, que são substâncias derivadas da vitamina B, tá bom? Já caiu uma questão no IFCE uma vez perguntando a qual tipo de vitaminas os NADs estão relacionados. Gente, a molécula do NAD, essa molécula de nicotinamida aqui, que é a letra N, representa o nicotinamida, ele deriva de uma molécula chamada niacina, que é do grupo da vitamina B, tá bom? Então vamos lá, a glicose é quebrada, os NADs capturam os elétrons e capturam os H+, para formar NADH, tá? Essa glicose vai sofrer várias reações, vai se transformar em glicose 6-fosfato, glicose 1,6-bifosfato, enfim. Depois de 10 sequências de reações, que eu não mostrei, não precisa vocês saberem todas. Oi? O Gabriel tá perguntando se é B3. Se é o quê? B3. Vitaminas do complexo B. Ah, é porque dentro do complexo B existe a vitamina B1, B2, B3. Sim, exatamente. Tá? Por isso que a gente chama de complexo, porque são várias vitaminas. Tá bom? E aí, gente, ó, depois de uma sequência de reações, que não precisa vocês saberem todas, as 10 não, o que é que você tem que saber? Que quando a glicose for quebrada, vai haver gasto de 2 ATP, os NAD vão capturar os elétrons e os hidrogênios e vão se transformar em quê? Quando o NAD captura os hidrogênios, ele se transforma em NADH. E aí eles vão, depois, esse NADH, eles vão aparecer no final do processo. Então, não esqueça deles, tá? No final do processo, ó, para cada glicose quebrada, nós vamos ter 2 moléculas de ácido pirúvico. Cada molécula de ácido pirúvico tem 3 carbonos, tá certo? Como a molécula de glicose tem 6, no final a gente consegue 2 moléculas de ácido pirúvico, cada uma com 3 carbonos. Deu para entender esse primeiro processo? Gente, eu resumi o máximo possível, tá? Se eu fosse mostrar todas as reações, aí ia ser tenso. Então, qual é o saldo? Captura só mais uma vez. Vamos lá. Quando a glicólise termina, o que é que a gente tem que ter? Acabou a glicólise, o que é que vai acontecer? A glicose foi quebrada. Para que para que essa etapa aconteça, é necessário gastar 2 ATP. Só que vocês estão vendo aqui, ó, que no decorrer do processo, eu formo 2 ATPs para formar um piruvato e formo mais 2 para formar o outro piruvato. Ou seja, no final do processo, eu tenho a formação de 4 moléculas de ATP. Só que para começar o processo eu não gastei 2, não foi? Bem aqui? Foi. Só que eu formei 4, mas como eu gastei 2, então nós vamos ter que o saldo final é de 2 ATPs. Então vamos lá. O saldo energético da glicólise é de 2 moléculas de ATP. Carlinhos, mas se formam 4. Eu sei que se formam 4, meus pimpolinhos, mas eu não tive que gastar 2 para começar o processo. Então o meu saldo é de 2 ATP. Então, o que é que eu tenho que saber? Assim que a glicólise termina, o que é que eu tenho? Eu tenho 2 moléculas de piruvato, eu vou ter 2 moléculas de NADH e eu vou ter 2 ATPs. Tudo bem? Até aí? Pronto, beleza. Essa é a primeira etapa do processo, é a glicólise. Essas moléculas de piruvato, elas vão ser encaminhadas agora para dentro da mitocôndria para que aconteça a segunda etapa do processo. Espera que a Gabi está entrando. Oi, Gabizinha, ainda bem que você veio. Tá melhor? Gabi? Tô melhor. Pronto, é a minha presença que faz vocês ficarem bem. Então vamos lá, voltando. Então, gente, olha só, recapitulando para a Gabi aí que entrou agora, tá? A primeira etapa do processo é a glicólise, ela acontece fora da mitocôndria, ela não precisa de oxigênio. E na glicólise você vai ter uma molécula de glicose sendo quebrada. Para cada molécula de glicose que eu quebro, eu formo quantas moléculas de ácido pirúvico? Bora lá. Pirúvico, 2. 2. Além de 2 moléculas de piruvato, eu também vou formar o quê? 2 NADH, porque os NADs capturaram os hidrogênios, então eu formo 2 NADH. E vou ter um saldo de 2 ATP. Lembrando que eu produzo 4 ATP, mas como eu gastei 2 para começar o processo, meu saldo é de 2. Agora, gente, esse piruvato ele vai ser encaminhado para dentro da mitocôndria, que é onde vai acontecer a segunda etapa do processo, que é o ciclo de Krebs. Só que entenda o seguinte, olha só. Antes do piruvato ser enviado para o ciclo de Krebs, ele vai sofrer outro processo. Por quê?
O ácido pirúvico, ele tem 3 carbonos. Antes de entrar no ciclo de Krebs, ele não consegue entrar na forma de ácido pirúvico. Ele tem que se transformar primeiro em acetil. Então, para que o ácido pirúvico se transforme em acetil, ele vai perder um átomo de carbono na forma de CO2. Então, ele vai perder, ele vai formar aqui gás carbônico, vai se decompor, vai liberar gás carbônico e vai se transformar em acetil. Só que o acetil também não consegue chegar sozinho dentro do ciclo de Krebs. Ele vai precisar de ajuda, ele vai precisar de alguém que carregue ele até lá. E aí entra em cena a coenzima A. A coenzima A é representada pela sigla CoA. Então a coenzima A vai se juntar com o acetil para formar o famoso acetilcoenzima A. Essa coenzima é que vai levar o grupo acetil até o ciclo de Krebs para que o ciclo inicie, tá bom? Essa etapa aqui de transformar o ácido pirúvico em acetilcoenzima A é chamada de descarboxilação oxidativa. E esse processo todo, ele é comandado por uma enzima chamada de piruvato desidrogenase. Ok até aqui? Outro nome. Eu falei pra vocês que era muito... E olha que eu resumi isso aqui, gente. Se eu fosse explicar todas as reações na Maria, eu resumi o máximo possível, mas realmente ainda é muito nome. Mas vamos lá de novo. No áudio da live, porque ela disse a mesma coisa na aula da geografia. Complicado. Então, olha só, vamos lá. A gente já teve a glicólise. A glicose foi quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico. Os NADs, ó, também é a formação de um NAD aqui, tá certo? Outro NAD captura os hidrogênios aqui que foram liberados. Esses íons H+ aqui vão se juntar com o NAD+ para formar o NADH. Então, essa etapa aqui é a descarboxilação do ácido pirúvico. Para eles, por que é descarboxilação? Porque ele vai perder um carbono na forma de CO2, vai se transformar em acetil. Esse grupo acetil aqui se junta com a coenzima A para formar a acetilcoenzima A. Agora sim, a coenzima A de mão dadas com o acetil, fala assim, pronto, agora eu vou te levar lá para o ciclo de Krebs. Agora sim, a gente vai para dentro das mitocôndrias e lá dentro a gente vai começar o ciclo de Krebs, tá certo? Só uma curiosidade, a coenzima A, ela é uma molécula que um dos componentes dela é o ácido pantotênico, tá? Já caiu perguntas também perguntando qual era um dos compostos que forma a coenzima A. A coenzima A é formada por uma base nitrogenada e um grupo orgânico chamado ácido pantotênico. Agora sim nós vamos para o ciclo de Krebs, tá certo? Então vamos lá. Até agora, quem é que vai para o ciclo de Krebs? A gente termina o processo aonde? Com acetilcoenzima A. A coenzima, gente, ela não vai participar do ciclo, ela não vai entrar no ciclo, ela só vai deixar, ela vai levar o acetil até lá. Quando chega lá, ela solta ele e fala, um beijo, vou voltar para pegar mais gente. E volta de novo, tá certo? Então agora sim, vamos lá. Ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, ele é dado esse nome em homenagem a Hans Krebs, que foi o bioquímico que descobriu todas as 8 reações que acontecem dentro da mitocôndria, tá certo? O ciclo de Krebs, ele tem uma importância muito grande, porque no ciclo de Krebs, você vai ter a oxidação, a degradação de todos os produtos do metabolismo. Então, quando os carboidratos são degradados, forma acetil, vai para o ciclo de Krebs. Os lipídios também, vai para o ciclo de Krebs, tá certo? Ele acontece dentro da mitocôndria. Lembra que eu falei para vocês que a mitocôndria tem 2 regiões, a matriz e a crista. A matriz é a parte interna. Então, o ciclo de Krebs ele acontece dentro da mitocôndria. E detalhe, tá? O ciclo de Krebs ele já é a fase aeróbica. Apesar de não aparecer o oxigênio aqui, o ciclo de Krebs só acontece se tiver a presença de oxigênio. Carlinhos, mas cadê o oxigênio que a gente respira? Onde é que ele aparece? Ele só vai aparecer, gente, na última etapa. Mas sem ele, nem o ciclo de Krebs chega a acontecer, tá bom? E o que é o ciclo de Krebs, na verdade? O ciclo de Krebs é um conjunto de 8 reações químicas que acontece através da reação do ácido oxalacético juntamente com o grupo acetil. Esse aqui é o ciclo de Krebs, com as suas 8 reações, tá? Não precisa você decorar as 8 reações não, tá certo? Cada reação dessa aqui, gente, é feita por uma enzima. Tá bom? Não precisa vocês decorarem o nome dos outros compostos. O que vocês precisam saber é o seguinte. Acompanha aqui comigo. Ó. O ciclo de Krebs ele inicia como? Acetilcoenzima A chega até o ciclo. Gente, estão ouvindo? Posso continuar? Sim. Vamos lá. A acetilcoenzima A chega até o ciclo de Krebs dentro da mitocôndria. Quando chega aqui, a coenzima A ela sai e fica somente o grupo acetil.
O grupo acetil tem 2 carbonos. Ele vai se juntar e ele vai reagir com o primeiro ácido do ciclo, que é o ácido oxalacético. Esse ácido aqui tem 4 carbonos. Quando eles reagem, quando se junta o ácido oxalacético com o acetil, você vai formar o ácido cítrico. É o ácido cítrico que vai dar início ao processo. A partir do ácido cítrico vai acontecer uma sequência de 8 reações, e aí você vai ter o ácido isocítrico, ácido alfa-cetoglutárico, até formar de novo o ácido oxalacético, tá bom? Então, quem vocês vão precisar saber é esses 3 aqui. O acetil reage com o ácido oxalacético para formar o ácido cítrico. E a partir do ácido cítrico começa uma sequência de 8 reações, tá certo? É por isso que o ciclo de Krebs também é chamado de ciclo do ácido cítrico, ou também conhecido como ciclo do ácido tricarboxílico, tá certo? Então, o que é que vai acontecer no ciclo de Krebs? Durante essas 8 reações aqui, você vai ter a formação de NAD, e vai aparecer outro personagem agora, que é o FAD. O FAD também transporta hidrogênio e elétrons, assim como o NAD. A diferença é que em vez de nicotina, adenina de nucleotídeo, o FAD ele é flavina, adenina de nucleotídeo, tá certo? Mas os dois, tanto os NADs como o FAD, servem para quê? Para capturar elétrons e para capturar os íons de hidrogênio, os H+, que são produzidos. Estão vendo aqui nessa reaçãozinha? Vocês estão vendo aqui nesse desenhozinho, ó, que sempre está se formando H+. Tá vendo, ó? H+, esses íons H+, são... Eu não tô entendendo nada. Vamos lá de novo, gente. Ó, eu sei que é complicado, esse conteúdo dele é difícil. Vamos lá. Vamos comigo aqui de novo do começo, tá? Primeira etapa qual foi? A glicólise. O que é que aconteceu na glicólise? Fora da mitocôndria. A glicose foi quebrada. Quebrada em quê? Em 2 moléculas de... O quê? A glicólise. Quando acontece a glicose é quebrada em quê? A glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido... De quê? Carbono. Não. ATP. Não, meu povo. ATP. Gente, eu vou voltar aqui de novo. Vamos lá. Na primeira etapa do processo, o que é que aconteceu? A glicose é quebrada em 2 moléculas de ácido pirúvico, de piruvato. Certo? Pronto. Essas moléculas de piruvato, antes de entrar no ciclo de Krebs, sofrem um processo de descarboxilação e se transformam em acetil. E aí libera gás carbônico. Esse acetil aqui se junta com a coenzima A para formar a acetilcoenzima A. Certo até aqui? Ok, Laianinha? Aham. Pronto. Esse acetilcoenzima A agora vai participar do ciclo de Krebs. O que é o ciclo de Krebs, Laiane? Vamos lá. O Gabriel falou que não, Carlinhos. Ele não tá entendendo. Vamos lá. Gente, como é que acontece o processo? Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Vou aqui olhar para vocês. Vou aqui na tela de vocês. Vamos lá. Deixa eu ativar aqui meus pincéis. Vamos devagar aqui, tá? Tava programado pra gente terminar esse conteúdo hoje, mas se não terminar, mesmo que atrase o conteúdo de vocês, não tem problema. Não adianta também correr e vocês não entender, não. Então vamos lá, vou ativar aqui meus pincéis. Eu vou fazer aqui na tela de vocês, olhando pra vocês aqui na tela. Estão me vendo na tela? Coração? Sim. Pronto, então vamos lá. Gente, como foi que o processo começou? Nós tivemos aqui, ó, a gente tinha uma molécula de glicose, certo? O que é que vai acontecer com essa molécula de glicose na primeira etapa do processo, na glicólise? O que é a glicólise? O que é a glicólise? A quebra. Pronto, é a quebra. A quebra de quem? A quebra da glicose. Pronto. Quando a glicose é quebrada, nós vamos formar 2 moléculas de piruvato, ou ácido pirúvico. Pronto, piruvato. Isso aqui é a glicólise. Só que além do piruvato, o que é que a gente também tem no final da glicólise? Nós vamos ter 2 moléculas de NAD. Né? Então, a glicose se quebra em piruvato, mais 2 moléculas de NADH. Para que é que o NAD serve? Qual é a função dele? Transportar elétrons e hidrogênio. Exatamente. O NAD ele serve para transportar os elétrons e os hidrogênios. Pronto. Além do NAD, também, assim que termina a glicólise, a gente também termina com quantos ATP? Com 2 moléculas de ATP. Mas não é formado 4? Porque tinha
Isso, para começar o processo eu usei 2. Então, terminou isso aqui, eu terminei com quem? Com os NADs, que eu não vou precisar dos NAD agora, deixa os NAD aí, e os ATP. O que me interessa aqui é a molécula do piruvato, que tem quantos carbonos? Cada piruvato? 3. Esse piruvato aqui, ele vai... Pronto. Oi, Pedro. Tem 3 porque antes a glicose tinha 6 e se dividiu. Isso, depois de passar por 10 reações químicas, no final a gente tem a glicose se quebrando em 2 piruvatos. Ótimo, excelente. Isso aqui acontece dentro da mitocôndria ou fora? Fora. Fora. Perfeito, fora. Esse piruvato aqui agora vai para dentro da mitocôndria, para o ciclo de Krebs. Só que antes dele ir para o ciclo de Krebs, ele é descarboxilado, ou seja, ele perde uma molécula, um átomo de carbono na forma de CO2 e ele vai se transformar em quê? Quando ele descarboxila, ele vira o acetil. Só que o acetil consegue ir sozinho para o ciclo de Krebs? Não. Não. Ele vai precisar da ajuda de quem? Da coenzima A, a CoA. Pronto. Coenzima A se juntando com acetil vai formar o complexo acetil coenzima A. Pronto. Acetil coenzima A. Pronto. E agora, pode ir para o ciclo? Agora vai começar o ciclo de Krebs. Com acetil coenzima A. Só que a coenzima ela vai fazer o quê? Agora eu vou voltar para o slide. Posso voltar para lá? Ok aqui? Pronto. Então vamos lá de novo. Voltando aqui para o slide. Ó. Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Então, gente, voltando para o slide. Olha só. A acetilcoenzima A tá aqui. Vou marcar para vocês aqui com a setinha. Vou colocar até de preto para vocês verem. A caneta. Tá? Cor da tinta de preto. Então, estão aqui comigo. Acetilcoenzima A nós paramos aqui, não foi? Pronto. Essa acetilcoenzima A vai acontecer o quê? A coenzima vai se embora. Tchau. E o acetil vai reagir com o ácido oxaloacético. Quando eles reagirem, vai formar quem? O ácido cítrico. Pronto. Morreu aí. Depois o ácido cítrico vai sofrer um conjunto de 9 reações químicas, que você não precisa decorar. Só saibam que o ácido cítrico é o primeiro, e sempre quando terminar o ciclo, volta para quem de novo? Sempre o ciclo começa com quem? Com o ácido oxalacético, que vai reagir com o acetil de novo e vai formar o ácido cítrico e começar o processo tudo de novo. O que é que você tem que saber? Carlinhos, depois que o ciclo termina, cada volta completa do ciclo de Krebs vai formar o quê? Vai formar NAD, que serve para quê os NAD, que vocês já me falaram? Qual é a função dos NADs e do FAD? Transportar elétrons e hidrogênio. Todo mundo concorda com o Pedro que os NADs e os FADs estão aqui para transportar o quê? Eles capturam os elétrons e capturam os íons H+, que são liberados no processo. Tá certo? Ok aqui, Gabi, Laiane, Cibele, Letícia. Todo mundo aí ok até aqui? Pronto. Então, Carlinhos, terminou o ciclo de Krebs. O que é que eu vou ter no final? Eu vou ter 6 NADs, 2 FADs, 4 moléculas de gás carbônico, que ó, tá vendo aqui, ó, que é liberado CO2 também, e 2 moléculas de GTP. GTP é a mesma coisa que ATP, só que em vez de adenosina, é guanina. Mas a função é a mesma, é energia. Carlinhos, mas na verdade eu só tô pela figura aqui que eu tô vendo, ó, pela figura que cada vez que o ciclo roda, eu formo só um NAD, 2 NAD, 3 NAD. Por que o senhor colocou 6? E também só tem um FAD aqui. Alguém me explica por que eu coloquei 6 em vez de 3? Por causa daqueles outros 2 NADs de antes. Não, aqueles NAD de antes não tem nada a ver com esse não. Gente, esse acetil aqui, ele foi formado pelo ácido pirúvico, não foi? Lembra que o piruvato se transformou em acetil? Só que o ciclo, gente, ele roda para cada molécula de piruvato. Então, cada vez que o ciclo roda, eu formo 3. Mas lá na glicólise, quando eu quebro a glicose, eu não formo só um piruvato. Eu formo 2. Eu formo 2. Então, é por isso que o ciclo é multiplicado por 2. Por isso que em vez de só 3 NAD, eu já botei 6. Porque cada vez que o ciclo roda, eu formo 3. Só que o ciclo gira quantas vezes para cada glicose? Ele gira... Hein? 2 vezes. Ele gira 2 vezes. Por quê? Porque eu tenho quantas moléculas de piruvato?
Para cada glicose que eu quebro, eu formo 2 moléculas de piruvato. Então, entra o primeiro, na forma de acetil, gira o ciclo uma vez. Depois, gira de novo. Então, termina o ciclo de Krebs com 6 NADs, 2 FADs, 4 CO2 e 2 moléculas de GTP. Ok até aqui, Laiane? Todo mundo? Deu para entender agora? Ok. Sim. Pronto, eu termino o ciclo aqui. Carlinhos, acabou o ciclo de Krebs. E essa ruma de NAD e FAD vai para onde? Aí agora, meus amores, eles vão para cá. Ó. Deixa eu fechar aqui. Esses NADs e esses FADs aqui, eles vão agora... Ó, um resuminho. Antes de eu ir para a última etapa, resumindo aqui de novo para vocês, ó. Glicose, o que é que aconteceu na glicose? Eu gasto 2 ATP, eu quebro uma molécula de glicose em 2 moléculas de piruvato. Além disso, eu tenho 2 NAD e eu tenho 4 ATP. Só que, na verdade, 4 menos os 2 que eu gasto, meu saldo é de 2. Esse piruvato aqui, ele é transformado em acetil, e esse acetil se junta com a coenzima para formar acetil coenzima A. Esse processo aqui é chamado de quê? Quem lembra? Descarboxilação. Nossa, é um nome difícil. A descarboxilação é a transformação do ácido pirúvico em acetil. E o acetil se junta com a coenzima para formar o acetil coenzima A. Agora sim, olha só, a coenzima vai-se embora. O acetil reage com o ácido oxalacético para formar que ácido? O ácido cítrico. E aí o processo acontece, aí o ciclo gira. Toda vez que o ciclo gira, eu formo 1, 2, 3 NADs e um FAD. Só que eu tenho que multiplicar por 2 porque o ciclo gira 2 vezes. Então, na verdade, no final eu vou ter quantos NADs? Eu vou ter 6 NADs. Quantos FADs? 2 FADs, 2 GTP e 4 gás carbônicos. Melhorou, gente, com esse resuminho que eu botei aqui, essa figurinha aqui, deu para revisar, né? Ó, glicólise, formação do acetil e o ciclo, ok? Agora nós vamos para a última etapa do processo, que é essa daqui, a cadeia respiratória. Ela vai acontecer na crista mitocondrial, dentro da mitocôndria, mas não é mais na matriz, é na crista. E o que é que vai acontecer? Vamos lá. Prestem atenção aqui comigo. Gente, na crista da mitocôndria, grudado na membrana plasmática, você tem vários complexos de proteína. Complexo 1, não precisa saber o nome deles não, tá? Complexo 2, complexo 3 e complexo 4. Lembra dos NADs e dos FADs? Lembram deles? Todo mundo lembra deles aí? Gabizinha, Laiane, Letícia, Cibele, Gabriel. Vocês lembram dos NADs e dos FADs, né, Ingrid? Lembra que os NADs e os FADs, eles estão... Eles que tiram o elétron... Exatamente, muito bem. Então, vocês lembram que eles saem do ciclo de Krebs e eles chegam na cadeia respiratória carregados de elétron e carregados de hidrogênios. Então, o que é que vai acontecer? Olha aqui comigo, ó. Cada vez que os NADs passarem por esses complexos de proteínas aqui, eles vão deixar os elétrons e vão liberar os hidrogênios que eles estavam. É por isso que essa figura está mostrando aqui, ó. NADH volta a ser NAD+. Por que ele voltou a ser NAD+? O que aconteceu com os hidrogênios e com os elétrons que ele tinha? Foi para onde? Os elétrons estão sendo transportados aqui, ó, pela cadeia de elétron, e os hidrogênios estão indo para o lado de fora da mitocôndria. Estão indo lá para fora. Tá vendo que aqui fora está cheio de hidrogênio? Que eu estou marcando aqui. Carlinhos. Oi. Mas esses mais e esses menos, tem alguma coisa a ver com eles ganhar e perder? Tipo, o mais ele perde, o menos ele ganha? Sim, tem. É porque esse H+, se formou porque o hidrogênio perdeu o elétron, aí virou H+. E esse menos é porque a carga do elétron é negativa. Lembra lá da química? Só isso. Entendi. Tá bom? Então vamos lá. Os NADs e os FADs vão passar pela cadeia. Por que é uma cadeia? Porque eu tenho vários complexos de proteína. Então é uma cadeia, tá certo? Na medida que os NADs vão passando, eles vão liberando os elétrons que eles pegaram lá no ciclo de Krebs e lá na glicólise. Os elétrons vão passando por aqui, por isso que é uma cadeia de transporte de elétrons. Esses elétrons vão passando até que eles vão chegar no último aceptor de elétron. Adivinha quem é a última substância que vai capturar esses elétrons aqui? Quem é o aceptor final? Olha aqui quem é. O gás oxigênio. O oxigênio vai pegar esses elétrons, vai ficar cheio de energia e vai se juntar com esses H+, que estão aqui dentro. Uma parte dos H+, sai, mas uma parte fica. Quando o oxigênio se junta com os H+, ele forma o quê?
ele forma água. E, gente, nós somos seres aeróbicos. A gente precisa do oxigênio para quê? Porque é ele que vai receber o último elétron que vai passar pela cadeia. Depois que os elétrons passam pela cadeia todinha, quem é o aceptor final? Quem é o último a pegar esse elétron para finalizar o processo? Quem? É o gás oxigênio. É por isso que se você ficar sem respirar, por que a gente morre se a gente parar de respirar? Porque não vai ter oxigênio aqui para pegar o elétron na última etapa. Se não tem elétron, não tem cadeia. Se não tem cadeia, não forma ATP. Se não forma ATP, você não tem energia. Se você não tem energia, suas células não funcionam e aí você morre. É por isso que a gente morre por asfixia, por causa dessa etapa aqui. Inclusive, existem alguns venenos, como o cianeto, que se você cheirar cianeto, em menos de 3 minutos você morre. Por quê? O que é que o cianeto faz? O cianeto bloqueia a cadeia respiratória. Se ele bloqueia a cadeia respiratória, acabou a produção de energia. E aí você morre na hora. Tudo isso por causa dessa última etapa aqui. Então, o oxigênio aparece em qual etapa do processo? Na glicólise, no ciclo de Krebs ou na cadeia respiratória? O oxigênio só vai aparecer em qual etapa? Na cadeia respiratória, que é a última etapa. Mas sem ele, nem o ciclo de Krebs chega a acontecer. Tá bom? Por isso que o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória são conhecidos como fases aeróbicas. Por quê? Porque precisa do oxigênio. Então, Carlinhos, mas até agora o senhor ainda não falou como é que o ATP é formado. Até agora o senhor falou que os elétrons são deixados aqui, o oxigênio captura esses elétrons e transforma em água. E os hidrogênios, os H+, que estão lá fora? Gente, aqui fora tá cheio de H+. Eles vão querer voltar para dentro ou não? Não. Não? Vão sim. Esses hidrogênios... se aqui fora tem muito e aqui dentro tem pouco... Gente, imagina que a sala de vocês está lotada de gente. A tendência, se a sala está lotada, a tendência é quem está dentro sair, né não? Imagina um ônibus lotado. Se o ônibus está lotado, a vontade do povo é o quê? É quando a porta abrir e sair. Porque está muito cheio. Como os NADs jogaram os hidrogênios tudo lá para fora, ficou bem pouquinho aqui dentro, esses hidrogênios que estão aqui fora, esses H+, eles vão querer voltar para dentro da mitocôndria. Só que eles não conseguem voltar sozinhos. Para voltar, eles vão ter que passar por uma bomba, que é essa que eu estou apontando para vocês aqui agora. Essa bomba aqui é chamada de ATP sintase. E olha que legal. Toda vez que o hidrogênio volta para dentro da mitocôndria, ele faz a bomba girar. Quando a bomba gira, ela produz energia. E essa energia faz com que o ADP, que estava dentro da mitocôndria, se junte com o fosfato. Quando o ADP se junta com o fosfato, forma quem? ATP. E é assim que o corpo de vocês produz ATP. A partir... Então, por que essa etapa também é chamada de fosforilação oxidativa? Porque com a energia da bomba, né, quando o hidrogênio volta para dentro e a bomba gira, ela produz energia e essa energia faz com que o fosfato se junte com o ADP. O que eu estou fazendo com o ADP? Como eu estou adicionando fosfato, eu estou fosforilando ele. E isso é um processo que gera energia. Então, eu estou fazendo uma fosforilação oxidativa. Então, gente, é assim que se forma o ATP dentro do nosso corpo. Depois dessas 3 etapazinhas. Ok? Esse processo que o hidrogênio passa pela membrana e volta é chamado de quimioosmose. É por isso que essa teoria é chamada de teoria quimioosmótica da produção de ATP, que foi proposta pelo Peter Mitchell. E aí nós temos isso aqui. E aí? O que é que vocês acharam desse conteúdo? Eu nunca vi Complicado, ele é complicado. Mas olha aqui, agora vamos fazer um resuminho aqui, ó. Coloquei essa figurinha aqui. Ó, olha essa figurinha. Essa daqui é a bomba. Como é o nome da bomba? ATP sintase. Exatamente. ATP sintase, tá bom? Aí, gente, olha só. Agora faz sentido, né? Agora deixa eu voltar com vocês aqui lá pro começo da aula, para ver se vocês... Olha aqui. Vocês lembram qual era a reação geral da respiração? A equação geral do processo, olha aqui. Glicose mais oxigênio, formando gás carbônico, água. Pergunta, esse oxigênio aqui vem de onde?
da nossa respiração, né? Quando a gente inspira. Sim. E ele vai atuar em qual etapa da respiração? Respiração celular. Não, em qual das etapas? Na cadeia. Na cadeia respiratória. Depois que a reação ocorre, a glicose é totalmente oxidada, ela é toda quebrada. E no final você vai obter o quê? Gás carbônico. Da onde é que vem o gás carbônico? Lá do ciclo. De Krebs. Lembra que lá no ciclo de Krebs é produzido gás carbônico. E da onde é que vem a água? Onde é que se forma a água? Quando o oxigênio recebe o... Isso, garoto! Quando o oxigênio lá na cadeia respiratória recebe ele é o aceptor final dos elétrons, os últimos elétrons chegam no oxigênio. Estava sobrando? Aqueles elétrons que estavam sobrando, que vai passando pela cadeia até chegar no final. O último aceptor da cadeia é o oxigênio. E aí ele se junta com os H+, com a energia dos elétrons que ele absorveu e se transforma em água. E aí, por último, os hidrogênios... Aí o ADP, coisa mais o fósforo e vira o ATP. Isso, garoto. E de onde é que vem a energia para o ADP se juntar com o fosfato? Vem do hidrogênio que tá do outro lado. Vem... Passa pela bomba. Isso daí. Vem... Transformando em fósforo e se junta. Vem a energia para que o ADP se transforme em ATP, vem da passagem dos hidrogênios que estavam lá fora pela bomba. Toda vez que a bomba gira, forma ATP. E eu pergunto, e de onde é que vem os hidrogênios que estavam lá fora? Quem foi que deixou eles lá? Hã? Glicose. Tanto da glicose como do ciclo de Krebs. Quem foi que levou eles para lá? Quem é que transporta os hidrogênios? Os NADs e os... Fadade. Fadade, tuas ventas. FAD. Os CAFs. Faz. Os NADs e os FADs. Tá bom? Agora sim. Vamos fazer agora uma revisão geral do processo. Então, depois que termina tudo, agora olha essa figurinha que eu botei aqui para vocês, ajudar vocês a revisão. Olha como tá bem legalzinha. Olha aí. Pronto, a revisão todinha. Olha só. Começou como? Começou com a glicose lá no citoplasma. Glicose, né? Hã? Começou com a quebra do glicose. Começou com a quebra da glicose, que é a primeira etapa chamada de quê? Como é o nome da primeira etapa? A quebra da glicose. É chamado de... Glicólise. Glicólise. Então, olha só. A glicose é quebrada na primeira etapa, que é a glicólise, e forma piruvato. Por que tem dois aqui? Tem um aqui e um aqui. Porque para cada glicose que entra, eu consigo formar 2 piruvatos. Além de formar 2 piruvatos, ainda na primeira etapa, eu também formei 2 ATP. Professor, era 4. Opa, era 4, mas formei 4 aqui, descontei 2 aqui. Não é isso? Pronto. Além dos ATP, eu já formei NAD também. Esse piruvato aqui, antes de entrar no ciclo de Krebs, ele tem que formar o acetil, ou seja, ele é descarboxilado, e aí eu já libero CO2. Esse acetil se junta com a coenzima A para formar o acetil coenzima A. Agora sim, a coenzima A vai-se embora e o acetil entra dentro do ciclo de Krebs. Quem lembra qual é o ácido, esse daqui, de 4 carbonos que reage com acetil? É o ácido oxalacético. Muito bem. Quando o ácido oxalacético se junta com acetil, ele vai formar um ácido de 6 carbonos agora. Quem é esse ácido aqui que dá início ao ciclo? Ácido cítrico. Exatamente, o ácido cítrico. O ácido cítrico vai sofrer várias etapas, que a gente não precisa saber. Depois que sofrer todas essas etapas, a gente vai formar quantos NADs no final? 6 NADs. Na verdade é 3, mas como o ciclo gira 2 vezes, 6 NADs, 2 FADs, 4 CO2, né, 4 moléculas de CO2 e também forma ATP. Esses NADs e FADs agora vão para onde? Vão para a cadeia de transporte de elétrons, vão passando pela cadeia, vão liberando os elétrons e os H+. O que é que acontece com os elétrons que vão passando pela cadeia? No final das contas, esse elétron vai para onde? Aqui. Quem é o aceptor final de elétrons? Vai para o oxigênio, vai formar água. Exatamente. O oxigênio pega esses elétrons, se junta com os íons H+, que tinha ainda dentro, e forma água. E o restante dos H+, que estava fora, vai ter que voltar. Para voltar, eles passam pela ATP sintase, gira a bomba. Quando gira a bomba, fornece energia para que o ADP que estava lá dentro consiga se ligar com quem?
com o fosfato e aí você tem a produção de ATP. Gente, fazendo a conta de todos os ATP que são formados, cada NAD consegue formar aproximadamente 3 ATPs. E cada NAD consegue formar 3 ATP. E cada FAD consegue formar 2. Fazendo a conta todinha, nós chegamos a um valor de aproximadamente 34 ATPs. Alguns livros trazem 38, porque depende, tá? O NAD ele forma 3 ATP, mas às vezes ele só forma 2,5. Então, de modo geral, nós temos o quê? Para cada uma molécula de glicose que o nosso corpo degrada, metaboliza, no final a gente consegue obter quantas moléculas de ATP em média? 34. 34 moléculas de ATP. Alguns livros trazem 38, alguns trazem 36. Eu vou ficar com os 34. Então, para cada uma molécula de glicose, nós temos 34 ATP. Carlinhos, e para essa glicose virar ATP, tudo isso aqui acontece. Primeira etapa, ciclo de Krebs, cadeia respiratória. E por fim, está aqui outra visão geral do processo, tá bom? E, meus queridos, nós encerramos aqui. Me chega, cansei agora. Então, essas são as etapazinhas que acontecem para quando você come alguma comida, né? Algum alimento, ele se transforma em glicose e ele é todo metabolizado por aquele conjunto de reações até se transformar em ATP. Vou postar agora, Ingrid. Gente, deu para entender? Pois é, não esquece. Deu. Deu? Eu sei que é muita coisa, mas aí eu vou mandar para vocês. É complicado. É complicado. De novo, então...